volta para você. E agora é a nossa vez das dicas de como se comportar no mercado de trabalho e também ter sucesso na vida pessoal. Está no ar o quadro Construindo Conhecimento. Construindo Conhecimento, com o professor Jair Santos, palestrante e consultor corporativo. Exatamente, é ele que já está aqui comigo, o professor Jair Santos. Até, professor, sabe que semana passada, aquele nosso tema que a gente abordou, problema igual a oportunidade, deu uma repercussão. Onde eu ia, o pessoal falava sobre isso, o pessoal ligando aqui na RIC Record, bem bacana mesmo. A gente fica feliz, né, com esse sucesso todo que está fazendo. Com certeza, é para isso que nós trabalhamos, exatamente, né, Suzana? Exatamente. Bom, gente, hoje o nosso tema é o seguinte, a importância de saber ouvir. Por que isso, professor? As pessoas têm a tendência a falar mais do que ouvir? De um modo geral, nós estamos numa sociedade voltada ao falar. Somos educados para isso. O Paulo Freire, um grande educador, já dizia que normalmente as crianças entram na escola como se fossem um ponto de interrogação, cheia de dúvidas, preparadas para ouvir, e saem da escola como se fossem uma frase feita, cheias de afirmações, dispostas a falar muito e a ouvir muito pouco. Mas por quê? A escola ensina isso, né? A escola também, a sociedade de um modo geral, a própria formação que nós temos dentro de casa nos leva a falar mais do que ouvimos. É comum vermos pais que não têm tempo para ouvir os filhos. Então o pai chega em casa cansado de um dia de trabalho, estressado pelo dia de trabalho, e o filho, na verdade, o que quer é um pouco de atenção. Ele quer falar com o pai. E normalmente o pai vai dizer o quê? Filho, agora não tenho tempo, porque eu tenho que assistir o jornal, eu preciso... Então, de uma certa maneira, nós já educamos nossos filhos a não ouvirem, a falarem muito mais do que ouvem. Existe também o fato de muitas pessoas, pela ansiedade que têm, acabam falando muito. Acabam tendo aquele sentimento de que quem ouve muito é passivo. Ouvir igual a passividade. E como ninguém quer criar essa imagem de passividade, a gente acaba falando demais. E o que acontece com essas pessoas que falam a mais na vida profissional e também na vida pessoal, professor? Bom, Suzana, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos donos daquilo que não falamos. E somos escravos daquilo que falamos. É verdade. Somos escravos daquilo que a gente fala. Então, sempre que Muito você bem fala colocado. desnecessariamente, você acaba se comprometendo com algumas situações que poderiam ter ficado guardadas também. É fato. Então, esse é o primeiro grande prejuízo que quem não sabe ouvir acaba tendo. Quem não sabe ouvir acaba não conseguindo interpretar aquilo que o outro está dizendo. É muito comum em sala de aula um professor fazer uma pergunta e o aluno não saber responder, não porque ele não sabe a resposta, não é falta de conhecimento, mas ele não sabe ouvir a pergunta. Porque enquanto o professor está perguntando, ele já está tentando formular uma resposta. Não está preocupado em ouvir a pergunta, mas sim em formular a resposta. Já está falando com a própria mente. Está falando com a própria Problema mente. comum, viu? E dessa forma acaba não aproveitando aquilo que a outra pessoa está dizendo. Acaba não tendo uma percepção completa daquilo que o outro está dizendo. E acaba perdendo uma série de oportunidades. Veja você uma situação de um vendedor. Recebe um cliente, acaba apresentando para o cliente todas as vantagens que o produto que ele está vendendo tem, todas as variedades que ele tem na loja. Ele esquece só de um detalhe muito importante: ouvir aquilo que o cliente tem a dizer, descobrir aquilo que o cliente quer, perceber a real necessidade daquele cliente. E muitas vezes ele acaba então, ele vendedor, apresentando situações que não são necessárias. Ele poderia economizar palavras, se prendendo, questionando um pouco mais e ouvindo muito mais aquilo que o cliente tem a dizer. Com certeza, se ele soubesse ouvir aquele cliente, ele ia conseguir armar alguma coisa em cima daquele produto que ele tinha ou até o serviço que coubesse então na necessidade daquele cliente. Por isso a necessidade de saber ouvir e daí então também trabalhar a própria mente para isso. Aí eu pergunto, professor, existe um treino para saber ouvir? Existe sim, para tudo na vida existe um treino, né? Em primeiro lugar, é se convencer que todos nós
não somos bons ouvintes. Eu preciso compreender esta minha realidade, eu preciso evoluir neste fundamento. Até pela própria educação, né? Como Exatamente, eu preciso fazer toda uma avaliação histórica da forma como foi educado e perceber que hoje o mundo quer bons ouvintes. Tá. Até na área de administração, se nós buscássemos Peter Drucker, que é o pai da administração, ele já dizia há bastante tempo atrás que durante muito tempo os grandes líderes eram aqueles que davam respostas. Hoje, os grandes líderes são aqueles que sabem ouvir seus funcionários. Então, é preciso treinar para isso. E o primeiro treino é começar a ouvir um pouco mais o seu próprio coração, ouvir um pouco mais a sua própria alma, ouvir um pouco mais a sua própria mente. Nós temos que, para ouvir, iniciarmos apaziguando o nosso espírito. Nós temos que diminuir um pouco essa ansiedade que nos leva a viver precocemente. Quem vive precocemente nunca ouve muito bem. O ouvinte precoce é um péssimo ouvinte. Ele tenta antecipar aquilo que o outro vai dizer. Então, o primeiro grande treino é se acalmar um pouquinho mais. É deixar a outra pessoa terminar de falar. É se interessar genuinamente por aquilo que ela está dizendo, não de modo superficial. Se interesse, se importe com aquilo que a pessoa está falando para ti. Isso é uma demonstração de extrema educação, de valorização do outro. A partir do instante que eu me obrigo a passar um tempo maior calado, abrindo meus ouvidos, eu já estou treinando para melhorar como ouvinte. A partir do momento que eu lanço perguntas para outra pessoa, ao invés de fazer afirmações, estou me preparando como ouvinte. Na sexta-feira eu estava voltando do Rio de Janeiro, onde fui fazer uma palestra, e na volta, no voo, sentei ao lado de um senhor muito simpático. Conversamos durante 1 hora do trecho de Rio até São Paulo. Certo. Ele não me fez nenhuma afirmação, só me fez perguntas. Nós gostamos de conviver com pessoas que nos questionam, porque daí nós podemos falar sobre as nossas verdades. É verdade. Quando sentamos com alguém, quando viajamos com alguém, quando convivemos com alguém que faz questão de vomitar tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que tem, tudo aquilo que conhece sobre nós, nós não gostamos. Gostamos de falar com quem sabe nos ouvir. Olha só, gente, eu espero que você escutou, ouviu direitinho tudo isso que o professor falou, porque realmente foram excelentes ensinamentos. Só antes de finalizar, a pessoa que fala demais perde no emprego também? Perde no emprego, sim. Perde no emprego porque ela pode transmitir uma imagem de prepotência, de arrogância, ninguém gosta disso. O conselho que dou aos funcionários, principalmente quando estão iniciando uma carreira profissional, ouçam muito. Okay? Demonstrem ter humildade. Quem ouve tem humildade. A partir daí você consegue construir amigos, você consegue construir bons relacionamentos e você consegue construir também uma boa carreira profissional.